Irmãos, gostaria nessa manhã de falar de um assunto sobre o amor de Deus pelos seus filhos. E gostaria que pudesse abrir as suas Bíblias no livro de 1 João, no capítulo 3, os dois primeiros versículos, aí o primeiro e segundo versículo, capítulo 3 de 1 João, versículo 1 e 2. Vamos acompanhar a leitura? Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Vamos orar? Pai, muito obrigado pela Tua igreja, pela Tua palavra nessa manhã, há de ser ministrada, e que o Senhor nos conceda a graça mesmo, sabedoria do alto, para que a Tua palavra possa fluir no nosso meio, a igreja possa ser edificada e o Senhor seja glorificado nessa manhã. Testifica da Tua palavra, Teu Espírito Santo, nos dê sabedoria e graça mesmo, Senhor, para que ela possa falar aos nossos corações, possa aprofundar mesmo, para que possamos ter uma fé mais fundamentada em Ti e que o nosso amor por Ti possa estar crescente a cada dia mais. Assim nós oramos agradecidos por essa manhã, pelo Teu Espírito Santo, a Tua palavra e pela vida da igreja, e essa oportunidade que o Senhor nos concede, que saibamos aproveitá-la, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, João aqui fala algo muito importante, afirmado na palavra de Deus, porque nós encontramos aí esse assunto, né? Nós amamos a Deus, nós somos filhos de Deus, mas eu creio que a importância de nós olharmos para a palavra de Deus e nós sermos ganhos fundamentados na palavra de Deus, para que ela gere cada dia mais um amor crescente por Deus e valorizar. Nós vamos ver realmente o grande valor que é ser filho de Deus, né? E João começa aqui de uma maneira assim muito forte. Ele diz: somos filhos de Deus, né? Pela sua graça. Nós somos filhos de Deus por graça dele. E ele começa uma palavra aqui que me chamou a atenção: vede. O apóstolo aqui, o apóstolo João, ele fica maravilhado de sermos nascidos de Deus. É como se ele tivesse: vede, olha pessoal, que grande amor tem nos concedido o Pai. Nossa, eu estou impressionado, isso é fantástico, né? Se fosse usar outras palavras, a gente poderia pensar aí. Eu pensei assim: nossa, vede, olha aí, vede, presta atenção, é coisa demais. É grande amor tem nos concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Então, João fica maravilhado de nós sermos chamados, nascidos de Deus. E João pede aos leitores que atentem para esse grande amor, porque é algo inédito. Atenta, porque esse amor nos incluiu na família de Deus. O amor de Deus poderia ter nos salvado sem nos tornar filhos, apenas nos salvar. Mas a grandeza do amor de Deus é demonstrada pelo fato de Ele nos tornar filho, parte da família, como filhos de Deus. É algo impressionante isso. O grande amor dele poderia nos alcançar e nós sermos regenerados, salvos apenas, mas Ele nos incluiu na sua família, nos deu o privilégio de nós sermos filhos por adoção. Então, parece que João está explicando, parece que a gente vê isso, eu vejo assim, né? Sermos chamados filhos de Deus,
Então, vede, grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Então, eu creio que o Espírito Santo nessa manhã possa trabalhar essas verdades na nossa mente, no nosso coração, para mudar, aumentar o nosso valor daqui para frente, e valorizar que nós somos filhos de Deus. A gente olha, parece que, né, a nossa, eu digo por mim, a mente ainda não, filho de Deus, está tão comum, mas a gente vai vendo aqui ganho pela palavra de Deus, firmado na palavra de Deus, o Espírito Santo possa trabalhar essas verdades a ponto de nós reagirmos a isso, ficarmos maravilhados, agradecidos por toda a nossa vida, né? E de fato nós somos filhos de Deus. E João firma essa convicção, certeza, e de fato somos filhos de Deus. E ele diz assim: por esta razão de nós sermos filhos de Deus, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Então o mundo não nos conhece, e não conheceu o próprio Cristo, né? Os filhos de Deus e o mundo são tão diferentes entre si, que de fato o mundo não nos conhece, né? A razão disso é que não conheceu Ele mesmo. João, lá no Evangelho de João, logo no capítulo 1, no versículo 10 e 11 ali, ele fala sempre: o verbo estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. É interessante isso, né? Depois ele segue mais ali no próximo versículo 11, ele fala: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Quer dizer, nós podemos dizer que uma vez que nós temos características, as mesmas características que o Senhor Jesus, nós não podemos esperar que o mundo não nos compreenda, que o mundo nos compreenda. E realmente é algo que a gente vai às vezes conversar, as pessoas falam: mas filho de Deus, todos nós somos filhos de Deus. Não, todos não. Então nós vamos ver isso já na palavra de Deus. Então a importância disso, né? E a cada dia mais nós temos essa convicção. No versículo 2 ele fala assim, ele usa a palavra, a primeira palavra aí, amados. Nós vamos ver também essa palavra muito importante. Agora somos filhos de Deus. Agora nós somos filhos de Deus. Então já é uma convicção, já é uma determinação. Essa é uma garantia da glória futura. Ele vai continuar dizendo: e ainda não manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Então, o importante é que agora nós somos filhos de Deus. Isso é algo muito importante, porque é a nossa garantia para a glória futura. Agora nós somos filhos de Deus. Esse é um grande privilégio, né? E que possamos agora, nesse mundo em que nós vivemos ainda, nesse mundo presente, e porquanto nós estivermos aqui ainda até Deus permitir, que nós possamos desfrutar como filhos de Deus, glorificando e honrando o nosso Pai, com tudo que somos e com tudo que temos, para a glória do nosso Pai. Nosso Pai, né? Por isso que João fala amados. Agora nós vamos ver esse ponto de amados, porque se Deus nos ama, nós somos amados de Deus. Aquele versículo clássico que nós conhecemos, todos conhecem, João 3,16, ele diz ali: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que Ele deu o Seu Filho unigênito, o Seu único Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse versículo, se nós formos analisá-lo, a gente percebe que quando ele fala tal maneira, a gente vê aí a intensidade desse amor com que Ele nos amou, de tal maneira, é muito intenso, né? Que Ele nos deu, Ele doou o Seu Filho, né? O único Filho, era o amado do Pai, em quem eu tenho prazer. Então Ele deu esse Filho. E qual o objetivo? Qual que é a centralidade? É para que todo que nele crê. Então o crer é importante aqui. E recebe o que? O presente, a vida eterna. Então nós somos filhos
amados pela graça de Deus, só pela graça dele, né? Esse versículo aqui, eu estava contando quantas palavras tem na Bíblia da Genebra, ou seja, na tradução revista e atualizada. Eu contei 28 palavras aqui, nessa versão Almeida Revista Atualizada, ou na Genebra, né? Ela tem 28 palavras. São 28 palavras de uma profundidade que resultam um versículo muito profundo, essas palavras, não é? E é isso que Deus fez em Cristo Jesus. Nós somos alcançados pela graça dele e nós nos tornamos filhos de Deus, né? É algo inédito, é algo muito importante. Eu creio que precisamos pedir para que Deus, o Espírito Santo de Deus, trabalhe mesmo, nos convencendo e ver a dimensão desse valor que é filhos de Deus. O Deus Santo, Santo, Santo permitiu que nós nos tornássemos filhos de Deus por adoção. É muita graça. A nossa mente ainda fala, não, mas quanto mais nós começamos a meditar nesses textos, nessa palavra, eu creio que esse amor vai crescendo, vai ecoando esse amor dele para conosco, né? Porque ele nos amou primeiro. O texto seguinte aí de João, no capítulo 1, no versículo 12 e 13, João, Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 12 e 13, ele diz assim: veio para o que era seu, versículo 12, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Olha só, olha a redundância aqui que João trabalha aqui. Ele mostra que todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saberem, deu o poder de serem filhos de Deus. Quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Se parasse aqui, a gente, mas então basta só aceitar e crer, mas o versículo 13, ele vai explicar de que maneira, vai nos mostrar de que maneira nós nos tornamos filhos de Deus. Então aqui no versículo 12, ele mostra todos que receberam a ele, foi falado, a morte foi explícita ali naquela cruz, pública, e foi aberto a todos. Agora, no versículo 13 ele fala assim: os quais, ou seja, aqueles que creram no seu nome, né? Continuando no versículo 12, agora preste atenção nesse versículo: não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O que a gente pode ver? O que eu vi aqui? Ele mostra que realmente, primeiro nós somos criados e depois nós somos recriados. Nós nascemos, viemos, fomos gerados no ventre das nossas mães, e depois, para nós recebermos a regeneração, o novo nascimento, para nós sermos filhos de Deus, nós somos recriados, nascemos de novo pela graça de Deus, não é? Essa é uma verdade que todos nós já conhecemos. Agora João aqui, para receber essa conversão, João mostra aqui, que eu pude ver, 3 maneiras pelas quais não nascemos de novo. Ele deixa claro que ele usa 3 maneiras aqui pelas quais nós não nascemos de novo. Olha só, presta atenção. A primeira delas, ele fala assim: aos quais não nasceram do sangue. O que é isso? Então nós não nascemos do sangue. A versão NVI, ela fala por descendência natural. Então nós não nascemos do sangue. Isso significa que uma pessoa, ela não se torna cristão por ter pais cristãos. A salvação não é passada de pai para filho através da corrente sanguínea. Não é isso. Cada um tem que nascer de novo mesmo. Outro ponto que ele fala, ele usa aí: nem da vontade da carne. Olha aí, a pessoa não tem o poder na sua carne
de produzir o novo nascimento. Ninguém tem esse poder. E terceiro, ele fala assim: nem da vontade do homem. Ou seja, nenhum outro homem pode salvar uma pessoa. Um exemplo, um pregador que está ali, o evangelista, está pregando essas boas novas para a pessoa, e ele tem uma vontade de ver essa pessoa nascer de novo. É louvável, sim, mas ele mesmo, ele não tem o poder de produzir a salvação naquela pessoa. É fantástico isso. Então, qual que é a resposta? Ele diz aí, no final do versículo: mas de Deus. Isso significa que o poder de produzir o novo nascimento não está firmado em coisas e nem em pessoas, mas sim em Deus, no poder de Deus, somente em Deus. Aleluia, glória a Deus. Então nós vamos sendo ganhos nessa manhã, mais do que nunca, pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus. Então nós vamos começando já nesses primeiros passos que nós demos aqui. Nós vamos vendo que realmente, puxa, é assim, é fantástico. Nossa, eu não dava conta dessa maravilhosa graça de Deus nos concedeu em Cristo, de nos tornarmos filhos de Deus. É o que João está falando, e chega até nós nessa manhã, e a gente vai, esse é o desejo, que nós fiquemos mesmo impressionados, valorizemos e vivamos como tais. Caminhando mais um pouco, nós, como eu creio que a humanidade, todos nós somos assim, nós queremos ver, andar pela fé não é fácil, nós queremos prova, e Deus deixou isso. Lá em Romanos, queria que você abrisse sua Bíblia em Romanos, no capítulo 5 de Romanos, a partir do versículo 8 até o versículo 11, nós vamos trabalhar aí. Ele mostra aqui qual que é a ênfase que eu queria mostrar aqui para os irmãos. É a prova, Deus prova o seu amor para conosco, com os eleitos. Olha só o versículo 8: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Olha só, Cristo morreu por nós, a prova disso é que Deus permitiu, determinou a morte de Cristo ali naquela cruz, sendo nós ainda pecadores. Então foi provado com a morte de Cristo ali naquela cruz, sendo nós ainda pecadores. Não havia nada em nós que pudesse despertar por Deus esse amor que é expresso aqui, e dele a ponto de permitir que o seu filho amado, a quem ele tem prazer, morresse ali naquela cruz. Nós não temos nada que chamou atenção em Deus, pelo contrário. Então foi somente pela vontade de Deus, a soberania de Deus. Ele decidiu, consenso na Trindade, que fosse assim, e assim foi feito. Nós não merecíamos, não é por mérito, é pela graça de Deus. Isso é muito importante ser reciclado a cada dia mais, para que tenhamos um coração humilde, para que veja que todo o mérito é dele, toda a graça vem dele. Estão vivendo aqui nesse mundo perverso tão e somente pela graça de Deus. Somos filhos não por nós, não há mérito, mas pela graça de Deus, por amor que ele teve, pelo grande amor. Então, você percebe aqui, me chamou a atenção aqui nesses versículos, até o 11, olha só, no primeiro versículo ele fala, Cristo morrido por nós. Aqui, a ênfase aqui, a palavra morte, ela aparece aqui, sendo nós ainda pecadores. Versículo 9, logo muito mais agora sendo justificados. Olha aí, nós somos justificados pelo seu sangue, pela morte vicária. Aqui fala do que? Da morte. Então parece que Paulo está tendo cuidado de mostrar esse valor, essa morte, o cerne do Evangelho, a morte de Cristo ali naquela cruz. Pelo fato do seu sangue, fala da morte, seremos salvos da ira, Deus tem essa ira,
e aqueles que não foram salvos, vai permanecer essa ira sobre eles, e eles vão ser julgados, vão viver realmente no inferno, né? Versículo 10, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante o quê? Por meio do quê? Da morte do seu Filho. Mais uma vez, 3 vezes você vê aí a palavra morte, a morte. Então a ênfase aqui, muito mais estando, olha que coisa linda, muito mais estando o quê? Já, não é que nós vamos ser reconciliados, já estamos reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Ele termina uma palavrinha aí, pela sua vida. O que fala aí? Esse pela sua vida. Qual que é a ênfase aí? Ele vinha falando de morte, agora ele fala da ressurreição. Jesus venceu a morte, o inferno e a condenação. E nós vivemos pela vida dele, por ele, para ele. Então, que coisa importante que é isso. Nós somos reconciliados. Reconciliação fala que nós éramos inimigos de Deus, nós estávamos distantes de Deus, e foi Ele que nos reconciliou com Ele mesmo. Nós não tínhamos condições de reconciliar com Ele, e Ele veio até nós. Então, olha, nós vamos dando passos e vendo o valor que é filhos de Deus. Ele fez tudo isso por amor a nós. Então, uma coisa que nós podemos já dizer nessa manhã, eu acho que é muito importante, irmãos, nós não andamos, ou nós não deveríamos andar por sentimentos. Nós temos que andar pela fé em Cristo Jesus, firmado na palavra dele, firmado nas promessas de Deus. Nós ganhamos com isso muita coisa, aliás, muita. Porque o sentimento nos trai, eu falo por mim, o sentimento nos trai. Muitas vezes nós estamos lá embaixo, nós temos uma natureza pecaminosa, e ela reage a ponto de nos levar lá para baixo. Tem momentos nessa vida perversa que nós ficamos tristes, abatidos. A nossa alma, ela pula para lá e para cá, e Deus já deixou claro que nós temos que fazer ela quietar, e como é difícil, isso é um aprendizado até o fim que nós vamos fazer. Mas o que nos leva realmente a fazer tudo isso, a equilibrar esse sentimento, ou não permanecer nesse sentimento? Momentos desses difíceis que nós passamos, o mundo está aí, são situações que todos nós encontramos, abatimento, tristeza, fraqueza. Tem hora que você, fala, olha, parece que não dá, parece que está difícil hoje, olha, o que seria aí, o que nós deveríamos fazer? Programar alguma atividade para nós ficarmos felizes, contentes? Pode ser, mas isso é temporário. Eu creio que é um aprendizado que estamos aprendendo, é nós lembrarmos das promessas de Deus, é nós pegarmos essa palavra de Deus, jogar ela na nossa mente, no nosso coração, firmar nas promessas, pedir a Deus, o Espírito Santo, que ela gere isso, e só ela tem esse poder de nos levar realmente a um descanso, fazer com que a nossa alma quieta e transformar esse sentimento carnal, essas coisas que nos levam a nós sermos renovados, revigorados. Então é nós estarmos ali, Senhor, eu sou filho de Deus, por isso que é importante esses textos, eu vi a suma importância que é. Eu sou seu filho, eu fui gerado por ti, eu estou passando essa hora, mas o Senhor disse que nunca vai me abandonar, nunca vai me deixar, o Senhor estará conosco até a consumação dos séculos. O Senhor morreu ali naquela cruz no meu lugar, é verdade, sou um pecador, mas fui salvo pela tua graça, e assim é que nós vamos, o Espírito Santo de Deus e a palavra de Deus vai nos mantendo em pé. Esse é o vigor que o mundo não conhece. Nós não somos do mundo, nós somos concidadãos dos céus. Não tem outro jeito, irmãos.
E é isso que Deus quer que nós façamos, buscar a Ele, firmar na palavra. Por isso que a palavra de Deus ela tem que ser algo constante, meditar, ler, orar, clamar, é ela que vai nos sustentar. A palavra de Deus é poderosa para salvar nossas almas. É o livro mais antigo, mais eficaz. Ele continua sendo aquele lá atrás. Muitas histórias mudaram, foram aprimoradas, mas a Bíblia não precisa disso. A Bíblia precisa que o nosso coração seja transformado. Mas a palavra continua a mesma. Ela permanece eternamente. Isso é importante. Então, eu creio que é dessa maneira que a gente vai sendo trabalhado. Por exemplo, vamos ler o final aqui, né? No versículo 10. Porque se nós, quando inimigos, somos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Não é algo que há de vir, nós já recebemos, né? Já fomos reconciliados, tomamos posse dessa reconciliação. Olha só, o livro de Efésios, eu gostaria que você abrisse em Efésios, no capítulo 5, os 2 primeiros versículos aí. Paulo deixa claro algo importante aqui, que ele fala assim, no primeiro versículo: sede, pois, imitadores de Deus. Agora, olha a palavra que ele vai usar aqui, essa palavra agora, como amados, ou seja, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. A palavra-chave aqui é filhos amados. Então, se Deus nos amou de tal maneira, então agora nós somos filhos amados. Essa palavra que eu queria que agora ela fosse despertada por nós. Deus nos ama, logo nós somos amados de Deus. É muito importante para nós firmarmos em sua palavra que somos amados de Deus, amados por Deus. O que nos dá isso? Quando você fica e vê, quando alguém fala é uma coisa, mas quando você lê aqui, nós somos amados de Deus, o que muda no seu coração? O que vai começar, vai brotar? Segurança, vai nos dar um descanso, uma paz, uma esperança, porque isso tudo põe por terra aquela coisa carnal que muitos falam, nós já falamos, enfim, aquele dizer que fala assim: ninguém me ama. Você não pode falar isso. Se você nasceu de novo pela graça de Deus, nós já podemos ver aqui biblicamente, você não pode dizer assim: ninguém me ama, né? Essa coisa de carnal, essa coisa tão... Não, nós não podemos falar isso. Nós somos amados de Deus. Tomar posse disso. Às vezes nós precisamos, não é que nós temos que nos valorizar nós mesmos, mas o que a Bíblia fala? Nós temos que amar ao próximo como? De que jeito tem que ser? Os irmãos lembram como é que é o versículo? Amar o próximo, amar a Deus como a si mesmo. Como? A nós mesmos. Então nós temos que amar a nós mesmos. O que é isso, amar a nós mesmos? É nós valorizarmos a nós temos... Não, é nós aceitarmos como nós somos. E tem muita gente que às vezes não aceita e fica revoltado. Essa revolta de não aceitar a si mesmo, você está fazendo com quem? Contra quem? Será que Deus errou com você? Será que Deus errou comigo? Puxa, eu sou tão... Nossa, eu não tenho cabelo, eu sou tão feio, eu sou tão difícil. Tudo bem, mas Deus nos fez assim. O que Ele quer de nós é uma transformação o quê? Espiritual, que nós cresçamos na graça e no conhecimento dEle. Isso sim Ele quer. Então é importante isso, irmãos. Nós somos amados de Deus. Você é eleito, você é amado, Deus ama você. Foi Ele que trouxe a existência. Ele te criou e Ele recriou. E isso nos leva a amar cada dia mais o Senhor. Esse amor tem que ecoar
cada dia mais por Ele, né? Então é muito importante isso. Porque a graça comum, nós temos duas graças. A graça comum, Deus provê a graça comum, a provisão àqueles que não são salvos, estão aí, dá conforto, dá uma vida boa, e talvez nunca vão ser salvos, mas essa graça comum permite. Ele diz no Evangelho de Mateus, ele fala, ele faz nascer o seu sol, olha só, o versículo diz que é o seu sol, é dele o sol, sobre maus e bons, e vira chuva sobre justos e injustos. Então Deus é bom, Ele age para aqueles, pela graça comum. Agora, a graça especial é para os eleitos, pois estarão com Ele eternamente na glória. São os filhos de Deus. São o quê? Os amados de Deus. É um privilégio? Podemos dizer que é um grande privilégio. É um grande privilégio. Olha só o que ele diz aí no versículo seguinte: e andar em amor como também Cristo nos amou. Olha só, assim como Ele nos amou, nós temos que andar, ou seja, viver em amor, como também Ele nos amou. A maneira que Ele nos amou, nós temos que amar, e se entregou a si mesmo por nós. Olha aí, de novo, esse reforço. Isso é importante nós estarmos lendo e crendo. Ele se entregou a si mesmo por nós. De que jeito? Como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Nos amou e a si mesmo se entregou por nós. Nós estamos falando de Deus, o Filho de Deus, Jesus Cristo, Senhor da glória. Ele fez isso, né? Isso gera em nós um amor maior por Ele, uma gratidão. E depois, no livro de Colossenses, eu queria que você olhasse no livro de Colossenses, capítulo 3, nós vamos ver aqui do versículo 12 até o capítulo 3, versículo 12 até o 17, nós vamos ver o tema aqui que foi colocado é as virtudes que devem ser cultivadas. Agora presta atenção no primeiro versículo aí, no versículo 12, versículo 12. Revesti-vos, pois, presta atenção agora, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Aqui eu já gostaria de fazer uma aplicação desse texto. Olha só, a ênfase que ele fala aqui, revesti-vos como eleitos de Deus. Parece aqui que Paulo trabalha uma ordem mesmo, algo que vem primeiro aí. Ele fala de eleitos. Quando nós pensamos naquele versículo 4 lá de Efésios, capítulo 1, a gente lembra que ele fala assim como nos escolheu nele. Olha, assim como nos escolheu nele. A que tempo foi? Antes da fundação do mundo. Lá fala sobre isso. Então ali fala do quê? Da eleição. Ele nos escolheu nele. Então o que Paulo está falando aqui? Como eleitos. O primeiro ponto, nós somos como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. E depois Paulo continua lá em Efésios. Qual que é o propósito? Para ser o quê? Santos. Qual que é a segunda palavra que ele usa aqui no versículo 12 de Colossenses? Santos. Olha, parece que é uma ordem. Primeiro nós somos eleitos, escolhidos. Com qual propósito? Sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, em amor. Lembra do versículo, lá no versículo 4? E o versículo 5 ele fala: e nos predestinou para Ele. Continuando, ele fala para adoção de filhos. Agora vem filhos, nós somos amados porque somos filhos. E ele usa a palavra amados. Olha só que coisa linda que é isso. Como esse cuidado do Espírito Santo, trabalhando na vida de Paulo, ele foi colocando isso. Nós somos escolhidos antes da fundação do mundo, com o propósito de ser santos. E nos tornarmos filhos por adoção, filhos amados por Ele. Paulo mostra essa ênfase aqui. E aí então a palavra amados aqui é forte. E aí ele vai falar a fé de termos de misericórdia, de bondade, de humildade, mansidão e longanimidade. Todos esses são
frutos, né? São frutos do Espírito. Olha o versículo 13: suportai-vos uns aos outros. Então tudo isso nós recebemos, e agora nós temos condições, através do Espírito Santo de Deus, de realmente andar nesse caminho. Suportai-vos, aqui fala, nós temos suporte dos irmãos, e nós podemos aturar também com paciência aqueles que são difíceis às vezes, porque nós também somos difíceis, né? A gente acha que é só o outro. Então nós temos que ser esse suporte, suportai, não ser só o suporte para segurar, né? O que segura esse microfone aqui, né? E também ser aqueles que aturam com paciência, né? Então isso é importante. Perdoai-vos, olha aí, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Então às vezes nós temos motivo de queixa e nós temos que perdoar. Isso é uma ordem de Deus, não sou eu que estou falando, né? Perdoa, assim como nós somos perdoados, nós temos que agir também. Perdoa aquele que nos aborrece, aquele que, né, que nós temos queixa. Assim como o Senhor vos perdoou, assim perdoai vós também. Da mesma maneira que nós fomos perdoados, nós também devemos perdoar. Versículo 14: acima de tudo isso, porém, esteja o amor. Então, tudo isso tem que ser sustentado pelo amor. Por quê? Porque ele fala que é o vínculo da perfeição, ou seja, é o elo, é a união aqui, né? Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fosse chamado em um só corpo, e sede agradecidos. Nós somos chamados em um só corpo e também temos que ter um coração de gratidão, né? Fomos chamados para fazer parte do corpo de Cristo, e aí então essa gratidão, Senhor, muito obrigado, Senhor, né? E ele continua dizendo aí, ao versículo 16: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. É muito importante isso, né? É o que nós estamos mostrando hoje. A palavra de Cristo, ela tem que habitar vastamente, ricamente em nossos corações, a ponto de nós estarmos vivendo de tal maneira, por meio dela, ela vai destilando a nossa ética, ela vai mostrando como nós devemos viver. E ele fala assim, instruí-vos. Aí nós podemos instruir, como ele fala aqui, e aconselhai-vos mutuamente, com toda a sabedoria, em toda a sabedoria, louvando a Deus. Aí ele vai especificar, com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Então é isso que tem que ocupar a nossa mente, o nosso coração, né? Nós não podemos perder tempo, às vezes, nos unindo com as pessoas, contando piadinha, falando besteira, falando mal do governo. Isso não edifica, isso não glorifica a Deus. Nós estamos perdendo tempo, nós estamos jogando lixo, nós temos que tirar o lixo que já está dentro de nós. Então o tempo é precioso, sem dúvida. Então a maneira como habita essa palavra ricamente em nós, ela vai destilando, não tem como, você não precisa fazer força, ela já está ali, alojada ali, né? E a boca fala do que o coração está cheio. Então mesmo que você queira, você vai estar falando, vai estar instruindo, aconselhando com sabedoria, com hinos e salmos e cânticos espirituais, e isso vai glorificando a Deus. Você é uma pessoa que está entendendo que o valor de que é um filho de Deus, e nós não somos desse mundo, perder tempo com coisas que não edificam. Nós ficamos manchando a glória do Senhor, né? Ficando aí falando coisas, ouvi mal disso, mal daquilo. Nós não fomos chamados para isso, né? Então Paulo deixa claro aqui nesse livro, e com gratidão em vosso coração. Agora ele termina no versículo 17, o resultado aqui, e tudo o que fizerdes, tudo, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então tudo que nós vamos fazer, de qualquer maneira, seja em ação, em palavra, temos que fazer dando graças a Deus Pai. Então que isso realmente, Deus, eu quero, Senhor, ser um desses que aplica isso na minha vida, que isso seja algo comum e que realmente seja uma prática, porque a vida cristã é uma prática, né? Então é muito importante isso.
e esse reconhecimento, né? Por exemplo, olha só o que Paulo, um versículozinho aqui em Tessalonicenses me chamou a atenção. No capítulo 1 de Tessalonicenses, no versículo 4, Paulo fala assim: reconhecendo, irmãos, amados, a vossa eleição. Olha aí, o que ele usa? A palavra amados de Deus. Olha aí, nós estamos trabalhando isso, e sempre está acompanhado com alguma coisa que foi que levou ele. Aqui de novo ele fala a vossa eleição. Agora a pergunta é: como que Paulo reconheceu esses irmãos como amados de Deus, a eleição deles? Aí você tem que estudar o livro, os versículos aqui em casa, mas a gente já pode ver alguma coisa aqui. Como que ele conseguiu reconhecer isso, né? A gente só pegou o versículo 4, aí você pode ver o versículo 3 até o versículo 5. Versículo 3: recordando diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da benignação do vosso amor, olha aí, e a firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Isso foram reconhecimentos. Versículo 5 ele vai falar por causa do Evangelho, aí, porque o nosso Evangelho, de que maneira chegou até vós, né? Até vós somente em palavra, mas nem só em palavra, mas no poder do Espírito Santo, em plena convicção, assim como a saber ter sido nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Então ele vai mostrando que não foi de qualquer maneira, foi através do Evangelho, e ele viu isso neles. Paulo reconheceu realmente a eleição daquelas pessoas, e chamou de amados de Deus. É isso que eu queria mostrar, amados de Deus. Ele reconheceu a eleição deles porque ele viu prática, ele viu nas pessoas, os Tessalonicenses. O Evangelho surtiu efeito, e eles estavam amando, eles estavam tendo essa fé, essa esperança, e o Evangelho não foi de qualquer jeito, eles abraçaram o Evangelho. Depois você pode estudar o livro de Tessalonicenses, você vai ver. Então, isso é importante, isso traz, aparece as boas obras, né? Isso é importante. Depois, olha só, no livro de Tessalonicenses, no segundo livro de Tessalonicenses, no capítulo 2, de Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, vamos abrir aí, por favor, no capítulo 2, olha só o versículo 13, entretanto devemos dar graças a Deus por vós. O que ele fala agora aí? Irmãos amados pelo Senhor. Olha a ênfase, é importante isso, nós vemos isso aqui biblicamente. Amados, nós somos amados de Deus. E aí de novo, porque Deus os escolheu. Olha aí, olha são os motivos. Paulo vai mostrando os grandes motivos. Agora ele usa, vos escolheu. Quando foi isso? Desde o princípio, para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho. Olha aí, para alcançares a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes, guardar as tradições que foram ensinadas, seja por palavras, aqui a NVI fala por viva voz, seja por epístola, ou seja, pela carta. Então a tradição aqui é que nós devemos guardar, ou seja, são agradáveis essas verdades que foram transmitidas, né, por meio das Escrituras. E aí ele termina, aliás, no versículo 16 ele fala: ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo, e Deus, o nosso Pai, que nos amou, olha de novo, nos amou, e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça. E aí ele termina: consolem o vosso coração e vos confirme em toda boa obra e boa palavra. Então aqui a gente vê isso, né? E Paulo, aliás, João, lá em 1 João, no capítulo 4, versículo 19, ele fala: nos amou, nós amamos porque ele nos amou primeiro. Então esse amor por ele ecoa, porque ele nos amou primeiro. Então veja que nós não temos mérito. Eu amo o Senhor. Sim, que bom, e deve amar, mas porque ele nos amou primeiro. Ele demonstrou esse amor, então nós ecoamos esse amor, né? E agora uma coisa que tem que ficar claro para nós biblicamente: nem todos são filhos de Deus.
Eu sei que todos aqui sabem disso, mas vamos ver com mais afinco na palavra de Deus. Eu convido você a abrir aí 1 João, para nós termos essa convicção mesmo, para que tudo isso vai transformar em gratidão, em louvor, em uma vida diferenciada. Olha só, no versículo 1 João, capítulo 3, versículo 7 até o versículo 10. Olha só, o tema aqui é filhos de Deus e filhos do diabo, do maligno. É forte? É forte. Filhinhos, versículo 7. Não deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Presta atenção, versículo 8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Versículo 9. Todo aquele que é nascido de Deus, agora presta atenção aqui, não vive na prática de pecado, ou seja, nós somos pecadores sim, mas não vivemos na prática diária ou diuturnamente, ou cada fração de segundo, no pecado sim, mas não vivemos em pecado todo dia. Então aqui é importante, não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Olha aí, nascido de Deus. Nós somos criados e agora somos recriados. O nascido de novo, a regeneração. Versículo 10, o último versículo aí. Nisto, presta atenção agora, são manifestos os filhos de Deus. Olha aí, os filhos de Deus, como Paulo viu lá em Tessalonicenses. E ele já deixou claro que eles eram eleitos, porque ele viu ali o que Deus tinha feito, os grandes feitos na vida deles. E agora olha só aqui, e os filhos de quem? Do diabo. Então, nem todos são filhos de Deus, mas tem também filhos de quem? É forte? É. Puxa, irmão, é. Agora, você falar isso, né, para a pessoa, nós não sabemos ainda, mas aquele que não for salvo, ele é filho do diabo. Então, fecha os olhos e pensa você mesmo, se você não ter sido salvo, você estava correndo um risco de no fim da sua vida ainda, se não fosse alcançada a salvação, ser filho de quem? Do diabo. É triste? É. Por isso então, que nós precisamos estar firmados na palavra de Deus, ver esses textos. Temos que ter gratidão por Deus, que nós somos filhos de Deus, né? Agora, é importante nós também deixarmos claro que os filhos de Deus passam por disciplina, né? Lá em Hebreus, no capítulo 12, o escritor de Hebreus trabalha isso. Ele fala que a disciplina, o que é a disciplina? É uma prova de amor. Ele ama, por isso que ele disciplina. Então, 2 versículos só queria dizer: é para a disciplina que perseverais. Deus nos trata como filho, porque que filho que há que o pai não corrige? Ele faz uma pergunta: você sempre corrigiu o seu filho, por quê? Porque você ama, você quer colocar ele no caminho. E o escritor fala assim: mas se estáis sem correção, os que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Então, aquele que não é filho, ele é bastardo. Então, a importância de nós entendermos e passarmos por disciplina. E só comentar com os irmãos, Pedro, no livro de Pedro, lá no capítulo 1 Pedro, capítulo 2, versículo 19, Pedro fala: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio santo, real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas à sua maravilhosa luz. O que Pedro quer dizer? O que nós podemos dizer aqui? Nós somos propriedade de Deus. E se nós somos propriedade de Deus, Deus vai cuidar. Por exemplo, você é um proprietário de um lugar, de uma terra, você cuida daquela terra. Deus é propriedade, nós somos propriedade exclusiva de Deus. Você acha que Ele vai nos abandonar? Ele vai cuidar de nós, está cuidando de nós.
nós podemos dizer assim: Ele é nosso, Deus é nosso e nós somos dele. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. É grande, é maravilhosa a graça, né? Eu queria fazer uma conclusão, chamar você a ler o capítulo 8 de Romanos, a partir do versículo 35, para nós concluirmos aí, até o versículo 39. O que diz lá? Olha só que interessante e muito importante nós fazermos essa conclusão aí. Versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? É uma pergunta. Depois ele fala: será tribulação, angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? E ele diz: como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Aí versículo 38. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Irmãos, nós vamos ter tribulação, vamos ter horas difíceis, angústia, perseguições, tristeza, mas esse versículo 37 diz que em todas essas coisas nós somos mais que vencedores, não por nós, mas por meio daquele que nos amou. Deus vai dar graça para nós passarmos essas horas difíceis. Por quê? Porque o amor de Deus é mais forte do que tudo, né? Nós vimos essa visão bíblica do amor de Deus pelos seus filhos, por nós, e também que nós somos amados de Deus. Que saibamos nesses dias meditar sobre isso e fazer a diferença para nós mesmos e até para o mundo, né? Que realmente nós somos filhos de Deus. Que graça é essa, né? Muita forte, muita graça. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, a Tua palavra nessa manhã, reafirmando, revendo esses textos que somos filhos de Deus pela graça e consequentemente amados por Ti. Que todos nós, que a Tua igreja nesses dias possa realmente aprofundar nesses textos e ter cada dia mais convicção dessas verdades. E vivamos de tal maneira que glorifique e honre Teu nome, Senhor. E tenhamos todo um coração mesmo de gratidão a Ti e sermos impactados a cada dia mais nessa esperança da Tua volta. Assim nós agradecemos, esteja fortalecendo a Tua igreja nesses dias. Assim nós agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.